pagando essa fortuna que dizem que vão pagar, tanto o Santos como o Cruzeiro, acenam com salários em torno de 2 milhões de reais, seria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Eu acho que eles vão se decepcionar. Eles vão perceber o escorpião que eles estão botando nas costas, tal qual o sapo da fábula. Repito, o que o Gabriel fez, o que o Gabriel estava fazendo, é imperdoável. Sacanear o técnico e ex-companheiro que estendeu a mão para ele. O Felipe Luiz disse para o Gabriel: vem comigo, eu vou te botar em forma de novo. Você vai voltar a ser o Gabriel. Eu aposto que o Felipe Luiz queria, inclusive, recuperando o Gabriel, que ele ficasse no Flamengo. Mas esse Gabriel, que faz beiço para tudo, que sacaneia pelas costas, o ex-amigo, agora treinador. Um vídeo urgente, Gabigol afastado de maneira oficial pela diretoria do Flamengo. E rapaz, o Gabigol parece que soltou uma nota oficial, vou até ver se é verdade aqui. E Gabigol respondeu: eita Lelê, vou ler tudo aqui para vocês, todos os detalhes dessa informação. Antes vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não poderá usar a Arena MRV, o STJD interditou a Arena MRV por confusão na final da Copa do Brasil e determina que o Atlético Mineiro jogue com portões fechados em outro estádio até o julgamento do caso. O Galo não deve mais atuar em sua casa em 2024. Mais do que certo, eles merecem uma punição bem severa por tudo o que aconteceu. Inclusive, tem fotógrafo que precisou ser operado, não vai conseguir trabalhar por conta dos atos de vandalismo de alguns atleticanos presentes na Arena MRV. Lembra que eu falei na minha introdução em que o Santos está tentando atravessar o Cruzeiro e ter Gabigol em 2025? Pois é, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou em uma entrevista à Sport TV que tem interesse em Gabigol e que fez uma proposta e aguarda uma resposta. Eu fui apurar os valores dessa proposta, tá? É de 2,5 milhões de reais por mês, obviamente, e um contrato válido entre 3 e 4 anos. O Peixe ainda vai oferecer bônus de 10 milhões se o atacante fizer 20 gols no ano. O clube sabe da negociação avançada com o Cruzeiro, do jogador com o Cruzeiro, mas tenta atravessar. A diretoria tem ótima relação com a família do jogador. A ideia do Santos é que Gabigol vista a camisa 10, que voltará a ser usada em 2025. Além de Gabigol, o Peixe quer a volta dos nomes de Neymar, Ganso e Danilo. Cara, o Santos confirmou ontem, segunda-feira à noite, o seu retorno à Série A. E já está falando em nomes de Gabigol, Neymar, Ganso e Danilo. Não tem jeito, os clubes não aprendem. Gente, se os clubes não tomarem aquele remedinho, nossa, que não é nada gostoso, passar por uma dificuldade para poder restabelecer financeiramente falando, não vai se ajustar. O Flamengo decidiu tomar esse remédio, durante várias vezes. Uma hora deu certo, o problema acabou. E o Flamengo está aí há mais de 10 anos sem dever um mês de salário sequer. Pois é, acho que vale a lição para o Santos. Por falar em Santos, Gabigol, vamos entrar no assunto do Gabigol, galera. Gabigol está fora do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, afastado pela diretoria do Flamengo. O Flamengo informou de maneira oficial o seguinte: Gabigol não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias do Campeonato Brasileiro. O Gabigol acabou de publicar uma resposta em suas redes sociais. Vou ler aqui ao vivo para vocês, hein? Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente, que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da diretoria do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, estaremos juntos na Norte amanhã. Rapaz, isso é do Twitter do Gabigol. Meu Deus do céu, cara. Mais um tapa na cara da diretoria do Flamengo.
anunciou que não vai jogar mais no Flamengo. Anunciou publicamente. Foi muito criticado por muita gente, por mim inclusive, pelo oportunismo, eu diria, de querer divulgar essa informação, que não era fundamental naquele momento, exatamente assim que acabou a partida. Por quê? Porque assim ele dividiria os holofotes com a conquista da qual ele fez parte com o nariz torcido. Sim, a gente começa a saber, e eu vou depois botar as matérias aqui e ler para vocês, que o Gabriel, na verdade, ao ser avisado da substituição no intervalo, já torceu o nariz, se afastou do grupo de jogadores que ouvia as instruções do Felipe Luiz e simplesmente ignorou tudo que o técnico falava. Tem muitos detalhes dessa história toda dos bastidores, trazidos por vários colunistas. Eu gostei muito do texto do Rodrigo Matos, em que ele mergulha um pouco mais nos bastidores das coisas que estavam acontecendo depois da final da Copa do Brasil, durante e depois da final da Copa do Brasil, e que ajudam a entender o afastamento do Gabriel. Eu, sinceramente, falei isso aqui, tanto que a capa da minha última live era... como é que dizia mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui, já nem me lembro com coisa, mas era tipo assim: adeus a Gabriel e já, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui que eu vou dizer para vocês um instantinho. Não tô... Era... vai com Deus já. Essa era a minha capa da live de ontem. Por que eu disse isso, vai com Deus já? Porque, para mim, já estava muito evidente que o Gabriel tinha se desligado do Flamengo psicologicamente. O que queria fazer nesses últimos 5 jogos? Provavelmente tentar fazer gols, até seria talvez um pouco positivo, para livrar a própria pele, para deixar a diretoria do Flamengo numa saia justa. Imagina se Gabriel joga esses últimos 5 jogos, 5 ou 6, já não me lembro mais, deixa eu ver direitinho aqui, acho que são 6, né? Nós estamos atualmente na 33ª rodada, 5 jogos, 5 rodadas. Ele jogaria, então, esses 5 nos últimos jogos, pensando nele e somente nele. Para quê? Fazer gols, se possível, coisa que eu acho até meio complicado diante da forma dele. Jogou muito bem no primeiro jogo de ida, mas foi péssimo nos 45 minutos iniciais. E por isso foi substituído, e bem substituído, pelo Felipe Luiz no intervalo. Mas era o que ele ia tentar. Mas o problema é que começaram a acontecer uma série de coisas que mostraram que realmente a melhor solução era afastar o Gabriel. Gente, descobriu-se, por exemplo, eu vou botar até aqui a matéria do Rodrigo Matos, para a gente começar a ler e falar desses detalhes que, na minha opinião, demonstram com muita clareza, cadê? Que a decisão de afastar foi corretíssima, e eu acho que tem que ser para afastar até o final, não tem que voltar, não. Não tem que voltar mais, não. Se quiser fazer um jogo de despedida, faz no última rodada, ele entrando, faltando 15 minutos para acabar. E olhe lá. Eu vou ler, então, para vocês aqui essa matéria do Rodrigo Matos, que é muito interessante. Essa matéria está no UOL, e eu quero ler para contar todos esses detalhes que, ao meu ver, justificam com folga a decisão de afastar o Gabriel. Matos é o Rodrigo Matos. Marcos Braz afastou o Gabigol por debochar e desrespeitar Felipe Luiz. Gente, qualquer jogador, qualquer pessoa do Flamengo que resolva debochar e desrespeitar o Felipe Luiz tem que ser sumariamente afastado. Felipe Luiz é a melhor coisa que aconteceu ao Flamengo nos últimos 2 anos. Então, como é que alguém como o Gabriel, que, pelo contrário, que teve apoio do Felipe Luiz no início, que voltou a se titular com o Felipe Luiz no início, resolve debochar e se queixar do treinador? É um absurdo. Eu vou ler, então, a matéria para vocês aqui. Diz aqui a matéria do Rodrigo Matos no UOL, repito, diz assim: Gabigol não foi afastado do Flamengo por reclamar da diretoria após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro,
mas sim por episódios de indisciplina no dia a dia, inclusive com Felipe Luiz, que o promoveu de volta ao time titular, diz o Rodrigo Matos. Discordo um pouquinho dele, autor dessa ótima reportagem, porque eu acho que a questão da diretoria pesou, e pesou muito também. Se o Gabriel não tivesse dado aquela entrevista dizendo que ia sair e metendo o pau na diretoria e no Tite, eu acho que essas indisciplinas que aconteceram e que o Rodrigo Matos vai narrar a partir de agora, talvez fossem relevadas. Mas vamos a ela. Além de criticar o técnico Tite, após a final, o Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa. Hoje descobriu-se que ele tem essa proposta. Mas diz aqui o Rodrigo Matos, quem afastou foi Marcos Braz. Foi uma decisão dele, que comunicou ao Felipe Luiz. Foi porque ele falou mal da diretoria? Não foi só isso. A versão da diretoria é que aconteceram vários episódios de indisciplina e desrespeito de Gabriel com o Felipe Luiz, inclusive. Isso para mim é imperdoável. Vestiário da final. Flamengo tentando ganhar o título. Felipe Luiz chama Bruno Henrique, que vai entrar no lugar do Gabriel, para explicar as modificações. Gabriel se levanta com cara de putinho e se retira para outro ambiente. Não fica para ouvir o que o técnico tem a dizer, como estavam todos os jogadores reunidos ali. Depois do jogo, Flamengo campeão, Léo Ortiz começa a se preparar para pegar o balde de gelo para jogar no Felipe Luiz, chama Gabriel, que diz, não vou jogar nada nesse 3 pontinhos. Nos treinos, diz ainda o Rodrigo, ele vinha debochando do Felipe Luiz, falando aquele Guardiola ali, ficava irritado sempre que era substituído, não gostava e criava um negócio. Esses episódios contribuíram para o entendimento de que ele estava questionando a autoridade do Felipe Luiz, que foi o técnico que o recuperou. Quem estava no ambiente do clube observou esse tipo de coisa em relação ao Felipe. Ele não vinha tendo atitude respeitosa em relação ao técnico, que tinha promovido a entrada dele. Portanto, a partir daí seria um problema mantê-lo no grupo. Rodrigo contou essa história toda no cartão vermelho do nosso canal UOL, né? O UOL agora é canal. Está em várias televisões e em breve, muito provavelmente, em todas, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, cara. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente já viu que a coisa ali estava complicada no primeiro jogo da final, quando o Felipe chamava o Gabriel, e o Gabriel rebatia. Por que só eu? Por que você só fala comigo? Até que o Felipe perdeu as estribeiras e disse, você me respeita, seu moleque. Para o Felipe Luiz, que é um cara extremamente equilibrado, extremamente educado, dizer para um jogador na beira do campo, você me respeita, seu moleque, é óbvio que a coisa não estava indo bem. O Gabriel fez o gol, naturalmente todo mundo, o Gabriel fez 2 gols. Aparentemente a coisa estava resolvida, mas viu-se depois que não. Porque ele continuava rebelde às instruções do Felipe Luiz. Por que o Felipe Luiz tirou-o no intervalo? Porque ele não estava cumprindo nada das determinações que o Felipe tinha dado para ele. Ele jogou mal e não cumpriu as determinações. Felipe fez muito bem, Felipe acertou na mosca ao tirá-lo. O Flamengo melhorou uma grandeza depois que o Gabriel foi substituído pelo Felipe Luiz. E agora a gente vem saber que ele ficava chamando o Felipe Luiz de projeto de Guardiola e outras coisas mais. Gente, o Gabriel não tem defesa. O Gabriel simplesmente não tem defesa. Assim como a gente soube agora de Cobras e Lagartos, do Marcelo, que era do Fluminense, que saiu também, o Fábio deu uma entrevista, contando barbaridades de como era o relacionamento com o Marcelo. Como o Marcelo tratava mal todo mundo, tratava mal funcionários do clube de décadas. Se sentia realmente com o rei na barriga. A sensação que eu tenho é que o Gabriel é muito parecido com isso. E aí, meus amigos, fica difícil. Fica difícil.
O Felipe quer ganhar esses 5 jogos que faltam. Não tem a menor dúvida de que a intenção do Felipe é ganhar esses 5 jogos que faltam. É o que falta para ele bater na carteirinha dele e dizer, porra, ano espetacular para mim. Entrei, fiz 9 jogos e ganhei uma Copa do Brasil, e depois fiz mais 5 e ganhei quase todos, ou todos. Pois é, mas o Gabriel, nitidamente, muita gente pode pensar que, mas o Gabriel poderia ajudá-lo. Com esse tipo de atitude, não. Com esse tipo de atitude, eu o veria muito provavelmente como um peso morto para o time. Porque ia querer jogar só para fazer gol, muito dificilmente ia passar a bola para alguém mais bem colocado, ia finalizar tudo que passasse no pé dele, para querer deixar a diretoria do Flamengo, que está longe de ser santa, hein? Veja bem, vocês sabem como eu sou crítico à diretoria do Rodolfo Landim. Mas nesse caso, eu acho que ela agiu certo. Não tem como, gente, não tem como você manter o Gabriel com esse tipo de postura. O que se esperava do Gabriel a partir do momento que Felipe Luiz assume? Felipe Luiz, ex-companheiro, amigo, o coloca para jogar de novo, lhe dá a sequência que ele queria. Era para o Gabriel ser o grande parceiro do Felipe Luiz desde que ele assumiu. O que você precisa? Quer que eu faça isso? Eu vou fazer. Não está legal? Então me diz o que eu posso melhorar. Eu quero te ajudar, você está me ajudando. Mas não. O Gabriel lembra muito a história do escorpião atravessando o rio. Eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou contar de novo, porque muita gente talvez não conheça. O escorpião estava querendo atravessar o rio estava com alto, muita chuva, revolto, e ele não tinha como, o escorpião não nada. Mas ele viu o sapo devagarzinho se aproximando da borda, o sapo nada bem, para mergulhar e atravessar o rio. Aí ele chamou o sapo, disse, sapo, me ajuda aqui. Posso subir nas suas costas para atravessar o rio? O sapo olhou para ele e disse, não pode. Você vai me picar e nós dois vamos morrer afogados. O escorpião tem um veneno terrível que mata. Dá uma ferroada, envenena, mata. O escorpião disse, que é isso, gente? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa, sapo? Se eu fizer isso, morremos nós dois. Eu só quero atravessar o rio, me ajuda. O sapo, de boa fé, disse para o escorpião, pode subir nas minhas costas. O escorpião subiu. Quando estavam na metade do rio, o sapo sentiu a ferroada. E aí, já meio que se afogando, disse, mas escorpião, você sabe que nós dois vamos morrer, como é que você fez isso? E o escorpião disse para ele, mas é o meu gênero, é a minha maneira de ser, eu não consigo mudar. É o Gabriel. O Gabriel é o escorpião da piada do sapo. Gente, ele tinha que fazer tudo para ajudar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz o tirou do ostracismo. Ele estava jogado no ostracismo com o Tite. Ele era reserva do Carlinhos. Ele não era reserva do Pedro. Ele era reserva do reserva. Aí o Felipe assume e diz para ele, eu confio no seu futebol. Comigo você vai recuperar a forma. Vamos treinar junto. A gente viu vídeos do Gabriel correndo ao lado do Felipe Luiz. Até puseram uma imagem que parecia aquela do Rocky Balboa correndo com o Apollo Creed, seu ex-adversário e depois treinador. Gente, o Gabriel custou a entrar. Na verdade, desde que o Felipe Luiz assumiu, o único grande jogo do Gabriel foi o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Quando, depois de um esporro do Felipe Luiz, e finalmente aceitando a instrução do Felipe Luiz para cair mais pela direita, sobra uma bola na direita, ele vai lá e faz o gol. E depois, no segundo tempo, mete o segundo, que sacramenta praticamente ali a vantagem importantíssima do Flamengo para a final, em que o rubro-negro acabou ganhando por 1-0 também. Mas jogou muito mais solto, muito mais tranquilo depois de ter ganhado por 3-1 no primeiro jogo. Era para ajudar de todas as maneiras, cara. Dá vontade de pegar o Gabriel e dizer assim, vem cá, filho, o que você tem na cabeça? Cocô? Parece. Porque você conseguiu brigar com o cara que te ajudou. Você começou a sacanear o cara que te ajudou. Bater boca dentro de campo.
fazer fofoca no vestiário, chamar de Guardiola as escusas no treinamento. Gente, é imperdoável. É imperdoável. Eu estou muito curioso para ver o que o Felipe Luiz vai dizer amanhã. A decisão de afastar foi da diretoria. Mas eu acho quase impossível que isso não tenha sido conversado com o Felipe Luiz. Só vamos poder saber isso amanhã, quando o Felipe der a entrevista, vão perguntá-lo e ele certamente vai responder, porque o Felipe não foge de pergunta. Mas eu aposto que passou pelo Felipe. Vocês acham que o Felipe Luiz pode ter ficado satisfeito de ver as atitudes do Gabriel? Claro que não. Mais do que insatisfeito, deve ter ficado magoado. E deve ter se sentido aliviado agora quando se livrou do Gabriel. Porque o Gabriel gente, o Gabriel é um poço de problemas. Poço de problemas que muitas vezes foi ignorado pelo fato do Gabriel estar bem dentro de campo fazendo um gol atrás do outro. Agora, o pacote Gabriel é complicadíssimo. Eu sei que a coisa é dividida aqui, que muita gente vai dizer, não, eu preferia que o Gabriel ficasse. Mas depois dessas atitudes todas, não dá para querer que o Gabriel fique, gente. O melhor é que o Gabriel vá embora já. Já. O melhor é que nessa próxima reunião, que o Marcos Braz disse que vai marcar com o próprio Gabriel ou com os representantes do Gabriel, seja acertado rapidamente o distrato. Ah, você tem mais um salário para receber? Nós vamos depositar na sua conta no final do mês, fica tranquilo, mas você não está mais obrigado a treinar com os seus companheiros. Você não precisa mais vir no Ninho do Urubu. Você pode ir lá, se quiser, recolher seus pertences e vai para o Cruzeiro. Ou vai para o Santos, que agora fez uma proposta milionária para o Gabriel, não sei como vão pagar. Só se já estão sonhando com a SAF do Neymar. Neymar pai e Neymar filho comprarem o Santos. Isso é uma possibilidade. Não a menosprezem. Mas, enfim, vai à luta, filho. Porque você virou um desagregador, um problema, um fardo pesado. É isso que é o Gabriel hoje em dia. É duro de dizer isso para um cara que fez tudo o que ele fez nos primeiros 4 anos, mas virou isso. Se transformou num poço de mágoa, num poço de ressentimento, num egocentrismo absoluto, absurdo. Ele acha que o mundo gira em torno dele. E ele é incapaz de reconhecer que ele não é mais aquele Gabriel de antigamente. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não costumo errar esse tipo de coisa. Eu acho que o clube que contratar o Gabriel, pagando essa fortuna que dizem que vão pagar, tanto o Santos como o Cruzeiro, acenam com salários em torno de 2 milhões de reais, seria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Eu acho que eles vão se decepcionar. Eles vão perceber o escorpião que eles estão botando nas costas, tal qual o sapo da fábula. Repito, o que o Gabriel fez, o que o Gabriel estava fazendo, é imperdoável. Sacanear o técnico e ex-companheiro que estendeu a mão para ele. O Felipe Luiz disse para o Gabriel, vem comigo, eu vou te botar em forma de novo. Você vai voltar a ser o Gabriel. Eu aposto que o Felipe Luiz queria, inclusive, recuperando o Gabriel, que ele ficasse no Flamengo. Mas esse Gabriel, que faz beiço para tudo, que sacaneia pelas costas, o ex-amigo, agora treinador, que se recusa a ir comemorar o título com todos os jogadores na festa que o Flamengo fez. O Gabriel não foi para a festa. Que a bandeira é maior do que essa. O Gabriel fez uma festa na casa dele e ainda tentou chamar alguns jogadores para irem para a festa dele. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Ele fez uma festa lá com alguns funcionários e pronto. Todos os jogadores estavam na festa do Flamengo, que era onde ele deveria estar, se não fosse um ressentido, se não fosse um ególatra, se não fosse um cara que pensa que é o centro do universo. Nesse caso, e olha, repito, que é difícil eu elogiar essa diretoria do Flamengo, mas nesse caso eu acho que a diretoria agiu certo.
não tinha a menor condição mais de continuar com um jogador no elenco que joga contra, que sacaneia o técnico, que está fazendo um trabalho maravilhoso, que está fazendo tudo que o Flamengo precisava, inclusive por ele, Gabriel. E ele vira as costas, porque foi substituído. Gente, o Gabriel sempre deu sinais bem claros disso. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, respondeu nas redes sociais à decisão do Flamengo de não incluí-lo na lista de relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. No comunicado, o camisa 99 deixou claro que está disponível para o clube e para o treinador, destacando que a decisão de deixá-lo de fora foi unilateral, tomada apenas pela diretoria. Gabigol afirmou que treinou normalmente e que está pronto para cumprir seu contrato até o fim, reforçando seu comprometimento com o time e a torcida. Ele ainda anunciou que, mesmo fora do campo, estará acompanhando o jogo no setor norte do Maracanã, ao lado da torcida rubro-negra. A mensagem completa de Gabigol diz o seguinte: em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã, treinei hoje normalmente, e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. A atitude do atacante reforça seu vínculo com a torcida, mesmo em meio a essa fase de transição com o clube.